Cara, a minha história antes da rede de um moleque da periferia ali de Carapicuíba, né? Que muito cedo aprendeu e entendeu que queria trabalhar com tecnologia. E a história com um monte de gente aí, né, cara? Que os pais conseguiram dar um estudo e em função desse estudo conseguiu correr atrás do seu sonho. E aí a história é mais ou menos assim, cara. Meu irmão mostrou esse aqui, eu achei que era trolhagem. Aí quando eu entendi que realmente era uma pessoa que estava do outro lado, mandando uma mensagem de texto que chegava para outra pessoa, aí eu falei, cara, na boa, é isso que eu quero saber como isso funciona, eu quero viver disso, né? Bom, eu me interesso por tecnologia desde pequeno, né? Porque o meu pai trabalhava com tecnologia, então eu tive acesso a computadores desde muito pequeno, desde os 5, 6 anos de idade. Eu já tinha lá os periféricos em casa, enfim, via meu pai mexendo, né? E naturalmente a gente acaba, nosso pai é nosso herói, né? E a gente acaba buscando isso. Então comecei a me interessar e como naquela época tinha muitos livros, né? E meu pai comprava esses livros para também evoluir ali, enfim, aprender mais. Eu acabava de tabela lendo, a maior parte deles era em inglês, então no começo eu tive que me virar para pegar o dicionário, olhar e ver. E aí foi isso. E aí, dentro do Senai, comecei a dar aula. Entre dar aula no Senai e prestar essas consultorias, eu acabei arrumando um emprego num provedor, né? Trabalhei num provedor de internet, né? Eu tinha esse sonho de saber como é que a internet funcionava por dentro, né? E aí comecei a trabalhar com 16 anos e meu primeiro emprego acabou sendo na minha escola, a escola que eu estudava, fazia curso técnico. E eu fui, depois de um tempo, parar no laboratório da escola de TI, laboratório de informática, né? É uma decisão que tem várias influências, né? A primeira que eu gosto sempre de falar e falo muito é a influência da minha mãe, né, cara? Minha mãe é empreendedora nata, empreendedora raiz, né, cara? Quando eu falei que estava decidido, pronto, né? Aí, cara, foi só apoio. Eu acho que eu tive sempre muita vontade de empreender, assim, de ter uma empresa, de ter um negócio, de trabalhar, na verdade. Eu sempre tive muita vontade de ser independente e eu sabia que a minha independência vinha pelo trabalho. A segunda pessoa que foi muito importante aí, claro, foi o próprio Muri, né, cara? Porque sonhou junto comigo, né? A gente já tinha quebrado uma vez, né? Já tinha falido uma vez e a top 3 ali das pessoas importantes é a minha esposa, assim, cara. Porque, assim, todas essas grandes decisões, as pequenas decisões dá sempre problema, né, cara? Tipo, pra onde vai, que hora vai pra tal lugar, isso. Mas as grandes decisões, assim, a Carol sempre ultra me apoiou. E com isso depois eu fui buscando, fui fazer a faculdade de Sistemas de Informação. E aí foi quando eu conheci o Flávio na faculdade e a gente começou aí a sonhar junto a ideia de montar uma empresa. E a gente começou a trocar figurinhas e tudo mais, trocar ideias nesse sentido.
Então, com isso a gente acabou criando ali, fomentando uma ideia conjunta de criar uma empresa que pudesse apoiar outras empresas também, né, com tecnologia. E aí a gente começou a desenhar esse plano, essa ideia. Durante a faculdade e as nossas carreiras, a gente acabou empreendendo. A gente construiu uma empresa, mas uma pequena empresa, né? A gente, na verdade, contratou 2 amigos da faculdade que estavam ali, precisavam de mentoria e precisavam se formar em tecnologia. E na época a gente resolveu continuar nos nossos empregos atuais, porque a gente pensava que se tudo desse errado, a gente poderia ainda pagar o salário deles e ninguém ia ficar no prejuízo, né? Então, só que aí também foi a primeira grande lição que a gente teve, né? Que quando você quer construir algo, você realmente tem que botar total foco nisso e se dedicar, né? Então foi ali que a gente plantou a sementinha de dizer, não, para construir uma empresa a gente precisa realmente sair dos nossos empregos e começar de verdade. Você lembra como começou a história da rede? Na verdade foi uma coisa tudo misturada, né, cara? Tipo, teve a Lightyear, que deu errado, né? Deu errado, né? Não, deu errado não, né? Deu certo, né? Terminou, começou Faliu, acho que esse é o ponto, né? Faliu não é dar errado, né? Sim, foi 2011. Foi 2011. Ah, já foi no final no começo de 2012, é verdade. Foi, é verdade. Aí, putz, montar o plano. Aí montando o plano a gente viu quanto precisava. A gente falou, então. Não, e teve aquela decisão da gente falar, cara, vai ser ano que vem. Então ali acelerou, né? Ali Só que seria no final de 2012, né? Porque a gente tava guardando dinheiro ainda. É. E aí veio a história do Ricardo. Sim. Que falou, me conta essa história aí. Lembra quando o Ricardo pegou e falou assim, não, então faz o seguinte, guarda o dinheiro de vocês, eu entro com o dinheiro e a gente começa imediatamente. Exato. Nossa, aí até arrepia, né? Aí foi só o tempo de falar com as empresas. Como conheço os sócios, o Flávio conheço desde sempre, meu irmão mais novo, um cara sempre muito esperto, muito curioso, muito aficionado por tecnologia. E o Muriel, conheci ele nas festas, nos encontros, nos aniversário do Flávio, conhecia, batia um papo. Conheço o Muri, conhecia uns 5 anos antes aí de abrir a da rede, e o Flávio há uns 25 anos antes de abrir a da rede. A primeira conversa que eles me apresentaram a ideia, qual era o negócio da rede, poxa, eu lembro até hoje, lembro como se fosse hoje, os dois vieram até a minha casa, sentamos na garagem, pegamos uma mesinha, abriram notebook, abriram planilhas, mostraram um plano de investimento inicial, a ideia deles, o mercado que queria atuar. Sentamos ali, ficamos umas 2 horas batendo um papo, veio a ideia, me apaixonei pelo negócio, vi que era uma coisa legal, uma oportunidade deles crescerem, de expandir novos horizontes, e entrei de cabeça, entrei junto com eles nesse novo empreendimento. Falar as empresas, os primeiros clientes, né? Exatamente. E na verdade o primeiro grande contrato foi na verdade um body shop, né? Serviço que a gente não faz hoje, né? Foi você. Na verdade, assim, a gente fechou um contrato mensal com uma recorrência, que a gente chama de recorrência, o primeiro mensal com uma, e o projeto mensal com a outra, É. o mensal com a outra, mais o projeto de migração da outra, 15 dias antes, antes de ter CNPJ. Tanto que a gente teve que segurar o faturamento porque não tinha CNPJ, e aí Não dá pra emitir nota fiscal? depois que saiu o CNPJ, tinha que fazer o cadastro da prefeitura, essa burocracia toda. É verdade. E aí a gente já começou a entender o que era a burocracia de empreender no Brasil. E o Ricardo, sócio investidor, se deu bem, né, cara? É. Porque a gente gastou quanto? O gasto inicial foi muito pouco, né? Aí não conseguia alugar o escritório, porque tinha que alugar o nome de alguém. Mas foi tipo computador, cara, o investimento mesmo que a gente usou no começo foi computador. Foi mobília, que a Cenografia fez. Nosso escritório muito top. Que eles fizeram. Que Escritório de 30 metros quadrados lindo. Tipo, era menor que isso aqui, né? Era menor que isso aqui, com certeza, Mais era lindo. metade disso aqui, ó. Logo nas primeiras conversas que nós tivemos, veio a ideia do primeiro lugar.
ocupação, onde que a gente vai ficar, qual que é o espaço, qual o tamanho da equipe e qual é a previsão. Eu, como sempre trabalhei com arquitetura promocional, já desenvolvi um projeto. Eu lembro até hoje, escritório de 30 metros quadrados, nós fomos juntos, pintamos a sala, implementamos um escritório super bonito, só que ele rapidamente ficou pequeno. Em menos de um ano, esse escritório ficou pequeno porque o negócio decolou e precisamos ter mais gente. Pouquinho tempo depois, um amigo nosso, que inclusive trabalhava na mesma empresa que eu, que era o Carazato, e que muito amigo do Flávio e de Muriel há muito tempo, resolveu entrar no projeto. Inicialmente ele veio para ajudar a gente e rapidinho ele veio para ficar e formou aí o quarto elemento desse time que não para de crescer. E aí eu lembro do dia que o Carazato veio, e a gente sempre ligou pra ele, né, pra resolver todos os problemas. Não, né? ele ajudava meio for free, aí depois começou a fazer umas consultorias pagando por hora. Assim. Fala, pô, ajuda a gente, entra aí de madrugada, faz. E aí ele veio tomar um café comigo, você tava em algum lugar, um cliente, e ele veio e falou, pô, eu também vou abrir empresa, eu já tô com o CNPJ, mas eu também vou montar uma empresa. Eu falei, cara, não faz isso, cara. A gente já tinha 1 ano de dar rede já. Eu falei, cara, vem com a gente, cara. E o Carazato, vai colar? Puta, eu não sei, tem que ligar pra ele, Liga pra ele. Falando mal dele, né, cara? Deixa eu ligar pro safado. Cara chato. Oi. Estão falando da rede aí, onde você tá? Ué, tô trabalhando. Tô aqui, ué. Não, beleza. Então, minha história antes da rede, eu trabalhei com o Flávio e com o Muriel por alguns anos, né? A gente trabalhou junto na Telium, foi lá que a gente se conheceu. Cada um cuidava, né, de uma vertical de tecnologia. O Flávio era mais envolvido em Linux e redes, o Muriel em voz, e eu era toda a parte de Microsoft, né? Eu era responsável lá na Telium. E, cara, lá foi muito intenso, né? Foi um período muito legal da nossa vida. A gente aprendeu muito lá, né? A Telium para nós foi uma grande escola, assim, a gente aprendeu muitas coisas lá, além da tecnologia. E tudo começou daí. Bora, Bill? Cada um foi seguir uma história diferente em outras empresas. Eu fui CTO por alguns anos depois disso. E o mercado começou a mudar, né, de tecnologia. Eu já sentia muita vontade de empreender e em determinado momento eu comecei, né, eu já tinha alguns clientes, né, que eu atendia assim de forma esporádica, e um deles começou sendo a da rede, né. Um dia o Flávio me ligou, estava com um problema em um exchange e, Carazato, me ajuda, né, eles ainda não tinham ninguém, a da rede estava embrionária ainda, tinha pouquíssimas pessoas. E aí eu comecei a fazer esse trabalho meio que como freelancer. Quando me dei conta, eu já ia praticamente todo dia para dar rede, né? Deixei de prestar serviço nessa empresa que eu trabalhava, né? Ela acabou virando minha cliente também, né? Eu tinha ali um contrato com eles também. E tô aí até hoje, né? Na caminhada, né? A gente já vai completar 10 anos. É muito gratificante, eu tô há 9 anos praticamente, né? Então é como se eu tivesse desde o início. Para mim é muito gostoso fazer parte disso, ver tudo que a gente conseguiu transformar. Bom, a long time ago a tecnologia entrou na minha vida, né? Então assim, eu já trabalho em tecnologia tem muitos anos. Meu primeiro contato foi através da minha mãe. Minha mãe é professora, né? Trabalhou a vida inteira, de manhã, de tarde, às vezes à noite. Então, professora estadual, aquela loucura. E um belo dia, na finada Arapuã, minha mãe chegou com o IBM Aptiva para mim, né? O 3.11 tinha acabado de deixar de ser o principal sistema operacional da Microsoft para entrar o Windows 95, né? Era lançamento, e minha mãe foi lá e pegou todo o dinheiro que ela conseguiu guardar e comprou. Então começou aí, foi aí que eu comecei a ter contato, né? Obviamente fazendo trabalho da escola, mas aí a gente começa a entender e se conectar.
Então esse foi meu primeiro contato com a tecnologia. Quando eu fui iniciar na da rede, né, obviamente era mais jovem, né, tinha muitas dúvidas, e aí eu fiquei bem pensativo, né, cara, o que eu faço? Finalmente monto a minha empresa, né, já tinha alguns clientes, ou vou me unir a amigos, né, que já estão empreendendo, já estão ali na batalha há algum tempo, né, e aí eu fiquei cheio de dúvidas, e aí duas pessoas foram essenciais na minha vida para eu tomar essa decisão. Um foi um CFO, né, que trabalhou comigo, e outro a minha esposa, né, tá junto comigo já mais de 20 anos, sempre me apoiou em tudo, né, tanto profissional, estudos, né, eu devo muito a ela, ela me ajudou muito, né, esse laço de união é fundamental para que as coisas deem certo. A AWS entrou na história da rede no momento onde a nossa estrutura era bem pequena, a gente tinha certamente menos de 20 pessoas, e a gente estava fazendo alguns projetos já que tinham nuvem, que tinham AWS e tal. E aí nesse momento a gente entendeu que nuvem não era hosting, não era hospedagem, coisa... não era como serviços de hosting tradicionais, né? E ali a gente entendeu o potencial de nuvem, o que tinha de diferente, né? E aí chamei o Muri, chamei o Carazato, falei, cara, precisamos focar nisso. A gente nasceu em 2013 como uma empresa que levava serviços de tecnologia para que os clientes ficassem focados no que era o negócio deles, né? Ou seja, o departamento de TI das empresas buscasse uma empresa como a da rede para que a gente focasse em sempre escolher as melhores soluções e, enfim, manter os clientes focados em seus negócios. E até que no primeiro momento a gente sempre achava que nuvem tinha a ver com hosting, né? Ou seja, poxa, vai ser máquina virtual, é igual contratar um servidorzinho virtual e tudo mais. Até que a gente começou a ver um pouquinho mais a fundo e entender que não era isso, que nuvem era um conceito diferente, onde a gente realmente tinha que adaptar o negócio para fazer esse movimento. Na época, assim, sei lá, os dois únicos projetos de nuvem, a gente tinha tido projetos que tinham a AWS relacionado de alguma forma, mas com um uso muito tímido do potencial de nuvem. Mas os dois únicos projetos de nuvem eu tinha tocado, que tinham acontecido ali nas minhas células, a gente chamava de células. E aí foi meio que natural, assim, cara, apesar do meu conhecimento ainda ser muito incipiente, né, em nuvem, ele já era infinitamente maior do que o do Muri e do Carazato na época que estavam tocando outras coisas. E aí, cara, a gente abraçou propósitos muito alinhados, a Amazon foi um pouco ajudando a gente a direcionar o nosso negócio, tem um papel extremamente importante no negócio da rede. Até que a gente finalmente decidiu por trilhar a AWS, né? Foi o provedor que a gente escolheu para prestar serviço e, cara, deu super certo, estamos aqui até hoje, fazendo hoje praticamente só cloud. Esse são os dias atuais. Veja, no começo, quando a gente montou a da rede, eu lembro que a gente criou assim, uma meta de faturamento do primeiro ano que era muito irreal para nossa capacidade, né, na época. A gente teve um resultado muito rápido em vários aspectos. Olhando hoje, a gente fala assim, poxa, a gente teve resultados muito rápidos. A da rede, né, ano a ano, vem crescendo bastante. Logo no começo, para a gente foi um pouco de surpresa. A gente sempre, né, planejou muito, né, tanto que a decisão por escolher uma cloud e dar o primeiro passo foi uma decisão estratégica, né? A gente sentou e definiu que, cara, a gente precisava se movimentar. O crescimento ele era esperado, mas não tão rápido, né? Então, para nós foi uma boa surpresa, né? Então a gente vem se planejando a cada ano. Tinha uma ideia de crescimento ali que beirava entre 30% a 50% ao ano e a gente acabou tendo, na verdade, um crescimento exponencial. Mas tiveram várias outras questões, vários outros planos que nós fizemos que a gente superou em muito, né?
e a gente imediatamente começou a sonhar com um plano que a gente colocou em prática no ano seguinte. E esse plano girava em torno do próprio avanço ali na parceria junto com a Amazon, né? De se tornar Premier, de ser reconhecido o parceiro. E você vê essas coisas sendo construídas e criadas, é muito bacana. Fizemos um planejamento estratégico, né? Dos primeiros 5 anos, né? A gente terminou de executar ele em 2021. E 2022, 2023, a gente já está no planejamento dos próximos 5. Então, assim, todo o nosso crescimento é planejado, né? Às vezes temos gratas surpresas, né, dele ser mais exponencial do que a gente tinha planejado. E a gente espera que isso, né, esperamos que isso continue. A gente dobrou de tamanho praticamente todo ano. Então, isso tanto em faturamento quanto em número de pessoas. Temos trabalhado bastante, né? Cada vez mais envolvendo o time todo nesse planejamento, né? Para que a gente consiga atingir o objetivo que a gente vem traçando aí em breve. A pandemia, né, trouxe todos esses problemas, mas a gente achou um meio, né, de crescer na pandemia, né, ofertando serviços que impulsionassem as empresas que precisavam, por exemplo, ir para um home office, a empresa que precisava mudar um pouquinho a forma de ir para o marketplace, né, e passar a vender pela internet. Então, assim, tiveram vários aceleradores, né, e isso acabou puxando e impulsionando a gente no mercado de tecnologia, né? Foi muito natural isso. Por sermos uma empresa de tecnologia, a gente já estava acostumado a trabalhar remotamente, enfim. E a gente, na época, ainda ia muito a clientes, né? Fazer visita a clientes, enfim. O corpo técnico ia fazer visitas, não era só o nosso comercial. Então, foi um baque, né? Óbvio que naquela época a gente... Foi o fevereiro que a gente mais trabalhou em número de horas, né? Se a gente aponta versus quantidade de pessoas versus alocação, porque a gente teve que virar um monte de ambiente de cliente para funcionar na nuvem. Mas com certeza, o pós disso, a gente já estava ali preparado como empresa, como, enfim, os líderes, de conversar com as pessoas e entender como estava sendo para elas também. No mundo inteiro e no Brasil, tiveram ações onde as empresas puderam congelar contrato, postergar, reduzir e tudo mais. A gente, como empresa, tomou a decisão de não realizar nenhum tipo de mudança que tivesse impacto nos nossos clientes. A gente trabalhou pontualmente com os clientes que tiveram algum tipo de problema, mas com os nossos colaboradores a gente manteve tudo da mesma forma e a gente acabou, junto ao nosso time de RH na época, enfim, na época tinha uma preocupação muito forte de entender se as pessoas estavam, como estava sendo essa questão na família delas, como isso estava ocorrendo, porque os mais jovens ainda moram com os pais, e aí os pais às vezes têm que sair para trabalhar, e, enfim, foi aquela loucura toda. E foi uma baita oportunidade para a gente conseguir fazer uma coisa que a gente queria fazer há muito tempo, firme nas comunidades. Então foi aí que começaram as lives, começou tudo isso com a vontade de ajudar mesmo, sabe? A gente fazia live todo dia, cara. Primeiro dia, tudo bem experimental, né, do problema de coronavírus e tal, todo mundo em casa, por isso talvez algumas coisas estão ainda meio experimentais, a gente está testando, estamos aprendendo, estamos mexendo na plataforma e tal e tudo mais. Eu, o Mateuzinho, a turma, depois, cara, todo mundo foi escalado, o Muri, Karazar, todo mundo entrou, então se você olhar as primeiras lives lá no canal da Rede, você vai ver que todo mundo participava, porque era todo dia, né. A tecnologia hoje ela é vista de forma diferente, né, então... a pandemia trouxe uma parte horrível, né, que a gente não quer lembrar e vamos deixar isso para trás, é muito triste. Mas para a tecnologia, a visão hoje é totalmente diferente, né? Hoje se olha como investimento de fato e não como um custo nas empresas. Foi isso, o susto foi grande. No final do dia era essa mensagem que as pessoas queriam, né? Saber se estava tudo bem, se tudo ia continuar como era.
falando dos prêmios aí, cara, eu tenho dois prêmios pra mim que são muito, muito emblemáticos mesmo. Tem vários que são emblemáticos, mas tem um top 2 aqui no meu coração, que um deles é o de colaboração, que a gente ganhou, o parceiro que mais colaborou na América Latina, se não me engano, né? Sim. E por que esse prêmio é muito legal? Porque isso é o que a gente é, né, cara? Tipo, É a essência, né? a gente não vê... Tem um amigo, grande amigo meu e parceiro, que falou uma coisa pra mim uma vez, que nós não somos concorrentes, somos competidores, né? Mas sempre que fala prêmio, eu lembro do Partner of the Year, de quando a gente ganhou o parceiro do ano, porque na verdade foi uma história, né? Foi uma história, a gente história. viu outros parceiros, né, A gente cara? participou de um Partner Summit, e aí a gente viu um parceiro que hoje é um grande amigo nosso. Que nem conhecíamos na época, a gente nem conhecia, exato. A gente ia lá, né, de olheiro, né? A molecada chegava lá e falava, ó, os caras vão subir no palco lá, um dia vai ser a gente. E a gente viu ele subir, cara, na hora um olhou pro outro e falou assim, cara, vamos. A gente precisa subir lá, né? Quando que a gente vai conseguir? E, cara, a partir daí virou uma chavinha, a gente foi trabalhando cada dia. O problema é que a gente fez conta, a gente fez conta e não ia ser em 2 meses, né? Quando a gente fez conta, a gente falou, caraca, tem que ser tipo 5 anos, cara. Né? E foi um plano de 5 anos, Foi. onde no 5º ano a gente conseguiria finalmente ser reconhecido como parceiro da AWS do ano, né? Sim. Acabou vindo um pouco antes. E desse plano tá aí, né? Boa parte aí. Exato, e na verdade os né? outros foram ficando no caminho, né? Foram vindo no caminho, né? Como Exatamente. consequência. E agora? Qual é o seu preferido? O meu preferido, cara, Pergunta difícil. o que eu acho mais interessante é o da GPTW, te digo por quê. É algo que no passado eu via acontecer muito nas empresas, né? Essa empresa aqui é GPTW. Aí eu comecei a entender um pouco mais, né, o que aquilo significava para as pessoas que faziam parte daquela empresa, né? E como aquilo melhorava a vida das pessoas dentro da empresa, né? E a partir de então, assim, sempre em toda reunião trazia, cara, a gente precisa participar, precisamos melhorar, né? E hoje é algo que alavanca da rede para os colaboradores, né? Então é muito importante para a gente também ter essa base bem sólida. E participamos 2 vezes já, né? Só teve um prêmio, mas participamos 2 vezes. Tem mais um, cara, assim, o Premier, né? O Premier para mim também cara, foi um desejo, né? Quando a gente conseguiu lá Advanced, né? A gente olhou e falou, cara, qual que é o próximo step? Né? Onde a gente quer chegar? E aí a gente foi cavando ali as oportunidades. E é isso que eu ia complementar, era muito nessa linha. E é o que mais saiu do plano e onde a gente mais aprendeu também, exato. A questão do Premier. De ser reconhecido como parceiro de consultoria, de ser reconhecido pelos órgãos de mercado como uma empresa que emprega, e dentro do ranking o qual a gente participou aqui, ficamos entre as 20 melhores empresas, é um número muito importante, muito expressivo, principalmente porque quem estava na nossa frente eram empresas muito maiores, com cifras gigantescas. E sabendo que no ano seguinte a gente renovou, acabamos de renovar e ainda crescendo em pontos e consolidando com o final do plano de 5 anos, que era realmente obter o nível máximo, ele ser reconhecido pelo ecossistema como um parceiro Premier, né? Então a gente é como fechar com chave de ouro. O Premier foi doído, né, cara? O Premier foi doído porque, inclusive pra galera que não sabe, né, dentro do planejamento, a ideia era no 4º ano nos tornarmos Premier e no 5º ano ser o parceiro do ano, que a gente não imaginava que a gente pudesse ser Premier sem ser Ser parceiro do ano sem ser Premier. Sem ser Premier, exatamente, né? E o legal dessa trilha toda é que todo esse amadurecimento também corroborou para que a gente fosse reconhecido pelo ESG, que é um órgão de mercado, que com as práticas das quais a gente teve que melhorar para obter as competências, para tudo isso, o mercado também nos visse como um player de consultoria consolidado, ou seja, com realmente aquele conhecimento ouvindo os próprios clientes, né? E é muito legal, né? O Carazato teve bastante à frente com o momento ali do ESG e como é feito, como é conduzida essa pesquisa, né? Então é muita história, né? E óbvio, né? Esses 3 bonequinhos aqui foram os, assim... vocês não perguntaram qual é o meu preferido, tá? Eu tinha falado que eu ia falar do top 2, mas meus preferidos são eles, são mais fofos, né? Foi um dia legal que a gente ganhou 3 prêmios. Foi marcante, né, cara? No foi uma mesmo surpresa, dia, né? Foi uma surpresa, né? Uma grata surpresa. A gente sabia que alguma coisa a gente ia levar naquele dia, né? Tava todo mundo ansioso, né? Tava um suspense. Pô, ganhamos o primeiro, ficamos, né, extasiados. Chegamos pra sentar, o outro. Pô, né, fechamos Esse dia foi demais, né, cara? o dia com chave de ouro. Cara, quando a gente sentou e descobriu que a gente ia ganhar 3 prêmios, cara, nossa, não sei nem descrever. Não conseguia nem largar, né? Porque não é só pelo prêmio, essa questão do prêmio é emblemática por causa de toda essa história que a gente montou Passa um naqueles filme 5 na cabeça anos, em 30 né? segundos. E a galera tá querendo saber, e pro futuro,
né? Beleza, contar o passado é fácil, aí fala que foi bonito pra caramba, fala que foi planejado e não sei o que lá, né? Sim. Mas e pro futuro? O que espera pra galera aí pros próximos 10 anos? Bom, a gente tem a gente comentou agora sobre o nosso propósito, né, que é transformar pessoas em negócios, né, para criar um mundo melhor e por isso, para isso, né, a gente passa por vários cenários, né. Para quem não sabe, hoje a da rede já são mais de 250 famílias, mais de 250 pessoas. Então passa por sermos o melhor grupo tecnológico brasileiro. A real é que deveria estar muito mais gente aqui nessa sala conversando com a gente. Com certeza. Tipo, sei lá, umas 300 pessoas, né, cara? Deveria estar aqui nessa sala conversando. Ou mais, né? Ou mais. Ou Não, mais. falar de parceiros, extensões, etc. Manda um recadinho pra todo mundo aí, Carazato. Bom, pessoal, agradecer todos as pessoas que estão com a gente, pessoas que passaram pela da rede, né? Muitos ajudaram nessa trilha, né? Todo mundo colabora, né? Às vezes a pessoa acha que colabora menos ou mais, mas assim, todo mundo colabora muito, cara. Né? O esforço ali, né? Cada montinho colocado, ele tem um objetivo, né? E ele ajuda as pessoas a atingir aquele objetivo maior, né? Então assim, é um agradecimento, um abração mesmo, de coração, obrigado. Queria que todo mundo pudesse estar aqui junto com a gente, né? A gente vai estar logo menos, né? Todo mundo junto. Mas obrigado de coração. E é isso, né? A gente falou um pouco até do tijolinho, né? E é real, assim, são 10 anos, a gente olha pra trás e todos sabem que marcaram realmente o seu espaço, o seu pedaço na da rede. E a da rede hoje é o resultado de tudo isso, de vários tijolos colocados, e, enfim. É agradecer as nossas famílias também, que também sempre nos apoiaram, né? Não é fácil. E essa grande família, né? Que é isso, né? É a família que a gente escolhe, né? A gente tá aqui, escolheu e enfim. E contem com a gente tá na jornada. E a gente não tá na metade, a gente tá só no começo, cara. Tem muita coisa pra fazer. Obrigado demais. E vamos por mais 10, 20, 30, 100 anos. Poxa, eu queria parabenizar, na verdade, porque 10 anos a gente tem que dar parabéns, né? Parabéns pra todo mundo que construiu cada um dos tijolinhos, né? Como a gente falou, quem tá aqui, quem já passou por aqui. Quem às vezes saiu, mas fala, poxa, eu não queria ter saído, você com certeza ajudou também, né? Porque você ajudou a transformar, você se transformou, nosso propósito é transformar pessoas em negócios, usando a tecnologia para fazer do mundo um lugar melhor, né? Então, você ajudou e colaborou nisso sem dúvida nenhuma. E parabéns demais, obrigado demais por confiar na gente e vamos para cima que, como o Muri falou, a gente está só começando.